Começando agora o programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Falar é Fácil, a arte da comunicação verbal. E o tema de hoje é como enfrentar o medo de falar em público. Aproveitando de uma live que tive o prazer de participar com o Carlos Cruz, da Bravende. Então, vamos a esse assunto tão importante que vale a pena a gente refletir sobre ele. Mas eu queria te perguntar, como vencer o medo de falar em público? Tem alguma dica que você pode dar para a turma? Porque eu consegui superar, né? E perguntar, te dá medo ainda de falar em público? Não diria medo, mas ansiedade sim. Tá. Porque cada vez existe uma preocupação relacionada assim, a querer agradar, a querer fazer bem feito. Tem uma pequena história que eu gosto de contar, é atribuída a Bibi Ferreira. Diz que Bibi Ferreira, história contada talvez por ela, foi reproduzida, eu ouvi essa história, achei muito interessante. Diz que toda vez que ela ia entrar em cena, apesar de todo o conhecimento, experiência, bagagem cultural de uma diva do teatro, Bibi fantástica, infelizmente falecida já. E a Bibi diz que conversando com uma atriz novata, disse o seguinte: poxa, toda vez que eu vou entrar em cena, me dá uma ansiedade, me dá uma tremedeira, ou sei lá, alguma coisa assim, eu fico ansiosa e aquele momento talvez de uma certa angústia, um certo até sofrimento. Aí chega alguém lá e fala assim: Bibi, 5 minutos. E, nossa, ela falou que nessa hora fica terrível, meu Deus, já começa a bater o coração um pouco mais apressado e tal. Bibi, 1 minuto. Aí ela já se posiciona na frente do palco, mas nessa hora ela faz lá um exercício respiratório, alguma coisa para compensar. Aí quando ela entrava em cena, era aquela assim, show fantástico, aquela voz, aquela personalidade marcante, né? Como se iluminasse o palco, como se iluminasse o teatro inteiro. E a atriz novata falou assim para ela: eu não sinto nada, eu entro lá, faço, desfaço, como se nada fosse assim e tal, né? A Bibi se aproximou bem dela, deu um tapinha no ombro dela e disse assim: não tem problema, minha filha, o talento vem com o tempo. Bom, respondeu a nossa pergunta. Friozinho na barriga, ansiedade. Mas mais importante do que o medo e a ansiedade é você ter coragem, técnicas e recursos para superar essas limitações. Algumas sugestões em relação a isso. Primeiro, autoconhecimento. É a base de todo o processo, que faz parte da nossa primeira dimensão, que é a dimensão... E aí eu já emendar a pergunta: quais são as 7 dimensões? Já emenda aí na resposta. Tá bom. A primeira dimensão é a dimensão intrapessoal, que é aquela comunicação que a pessoa tem quando se olha no espelho, que tem a ver com a pessoa se conhecer, tem a ver com a autoestima que ela tem a ver com ela perceber o quão ela é importante, dela ter assim até uma questão de protagonismo na sua própria história, dela ser uma pessoa que tem coragem, força e crença de que pode tanto quanto qualquer pessoa pode. Tem a ver com autoconhecimento. Por isso é importante a pessoa ter consciência das suas qualidades. Eu fico impressionado quando eu vejo uma pessoa fazendo uma boa apresentação, eu pergunto: o que você achou? Ela se vê no vídeo, todo o nosso trabalho, você conhece, é feito com gravações em vídeo e a pessoa recebe feedback. Mas o primeiro cuidado que nós temos é com jeito, para que a pessoa também não se desestruture e não gere um trauma, como você disse agora há pouco. Mas então, o que você achou da sua apresentação? Horrível. Horrível? Por que horrível? Não gostei. Tá bom, veja de novo, gostaria que você prestasse atenção na sua voz. Ela vê, ouve, tal. O que você achou? Claro, do lado de fora estamos observando variações de volume, dicção, tonalidade, tem expressão da emoção, tem uma adequação, uma espontaneidade, como você também citou agora há pouco. Estamos observando tudo isso, só que ela fala assim: minha voz é horrível, é feia, nem parece que sou eu. Tá bem. Agora veja de novo e fale sobre o seu corpo. Do lado de fora estamos observando, por exemplo, a expressão facial, uma postura elegante, um jeito de ser, uma roupa, uma aparência, assim, de uma grande simpatia. Mas ela fala assim: Reinaldo, desculpe aí, mas eu soube que a câmera distorce um pouquinho a imagem. Mas a sua câmera distorce muito, tá gordo, feio, sei lá, isso, aquilo. Mas só aspectos negativos. Mais uma chance. Fale agora sobre aspectos intelectuais, estruturação do pensamento, roteirização, sequência, harmonia, né, do que você está falando, um objetivo específico. Olha, eu falei muito enrolado, falei muitos nés, muitos tás. Peraí, de positivo, o que você mais gostou da sua apresentação? Eu gostei mesmo foi quando terminou. Poxa, então, por isso que eu falei que o importante, é por isso que fica também como sugestão para você que está nos vendo aqui agora, o quão é importante você perceber, trazer para a consciência as suas qualidades.
porque elas são as fortalezas que você tem, que fizeram que você chegasse até aqui, que vão te acompanhar ao longo da sua vida até o final da sua existência, sobre essa nave espacial chamada Planeta Terra. O quão é importante você não só se apropriar, mas ter não só a consciência, porque vai te dar tranquilidade, naturalidade, desenvoltura, e enfim. E mais do que isso, você sabe em que nível, que estágio está essa condição que você já tem, positivas, obviamente. E para poder aperfeiçoar ainda mais, porque é um processo que sempre se pode aprender alguma coisa e aprimorar. Então, esse processo de autoconhecimento. Agora, perceber também os limites, aquilo que você não sabe fazer. Por isso existem escolas, existe todo o nosso trabalho, que nós ajudamos as pessoas a saber organizar as ideias, a ter uma roteirização, como começa, como desenvolve, como conta uma boa história, como trabalhar a voz, o corpo, a postura, porque tudo isso faz parte de um processo que nós não aprendemos. Ninguém nasceu sabendo falar. A gente aprende a falar na família, tal. Mas o mundo profissional exige que nós sejamos experts em comunicação, que saibamos falar bem, conduzir uma palestra, liderar de uma forma apropriada, saber lidar com as pessoas, ter a flexibilidade para entender que cada pessoa tem um jeito diferente de ser. Tudo isso faz parte de um processo que se aprende ao longo da vida. Então, quanto mais você se conhece e percebe que já tem qualidades, e percebe também os seus pontos negativos e trabalha os pontos negativos, é claro que isso já te dá mais segurança. Agora, quando for falar, organizar as ideias, treinar antes, se preparar antes. E mais do que isso até, é você perceber que você pode trabalhar a autossugestão positiva. É a crença positiva de que você pode tanto quanto qualquer pessoa no mundo pode. E essa crença te fortalece, te dá assim, e há recursos, por exemplo, oriundos da programação neurolinguística, que fazem, por exemplo, que você se aproprie, tem um material extraordinário chamado Círculo de Excelência, que nada mais é do que você buscar uma experiência que você teve lá da sua vida, por exemplo, de coragem, recursos de internos, determinação, e você traz para esse momento não só a lembrança, mas a sensação de como é ter coragem na vida, de como é que é enfrentar um desafio. E você então vive e respira, como se você buscasse na sua caixa de ferramentas um recurso que você já tem e usa para aquele outro momento, talvez tão necessário e importante. E assim, então, nós finalizamos esse programa, esperando que essas sugestões tenham sido muito úteis para você e que você delas se aproprie para ter mais coragem, segurança e fazer excelentes e seguras apresentações. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá! Chegamos ao final do programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Ouça Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras, às 9:30 da manhã, com reprise na terça às 12h30 e na quarta às 15h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.